Oi, amigo! Quanto tempo! Sentindo saudades? Eu também senti. Se essa é a sua primeira vez, prazer, eu sou Vitória, tudo bom? E esse é o Z23, seja bem-vindo! E hoje eu quero falar sobre uma coisa que vocês nem sabem, mas eu vou contar aqui agora rapidinho. Aconteceu o maior rolê na minha vida essa semana e Deus falou muito ao meu coração com essa passagem, que é basicamente aquela bem conhecida de Abraão e Sara. E veio essa frase no meu coração: existe algo muito difícil pra Deus? E aí, se você não conhece, você não é familiar com a história de Abraão, basicamente o que acontece é: Abraão tem um monte de promessa e assim, nenhuma delas faz muito sentido. Como tudo na vida, não é mesmo, meus amigos? Ainda mais na vida do crente, né? Mas é muito louco e eu acho que destrava, desbloqueia muitas coisas da nossa mente, do nosso coração, quando a gente encontra esse lugar onde a gente realmente acredita que não existe nada que Deus não possa fazer. Ainda mais se é algo que Ele já falou que Ele ia fazer. Porque pensa comigo, tipo você, né? Vamos dizer que você é pai, você tem um filho, ou se coloca no lugar do filho nessa situação. Você sai, sabe aquela história bem comum do na volta a gente compra, que nunca compra? Quando o seu pai te promete alguma coisa e te fala esse alguma coisa, você vai ficar esperando que essa uma coisa aconteça. E se não acontecer, você fica extremamente frustrado. Então por que Deus ia te falar, na volta a gente compra? Por que Deus ia te falar que vai fazer uma coisa que Ele não vai fazer? Sabe? Por que Ele ia perder o tempo dele, majestade, que Ele podia estar criando 50 outros universos pra enganar você, meu amigo? Isso faz algum sentido? Isso não faz nenhum sentido. Então, primeiro, o que aconteceu? Primeiro, Deus prometeu pra Abraão que ele ia ser pai de nações, né? Que a geração dele não se daria nem pra contar, de tão numerosa. Porém, ele não tinha filho. E aí, como que você tem descendentes se você não tem filho? Isso aí já tá estranho, Deus. Como o Senhor tá me falando que vai acontecer isso se... Não, as coisas não estão batendo, a conta não fecha. E aí, muitos anos depois, o Senhor fala de novo, aparece de novo pra ele e fala que ele vai ter um filho e que a Sara, a mulher dele, vai ter um filho. O que também não faz nenhum sentido, porque eles eram super velhos, meus amigos. Nada contra os nossos anciãos. A gente sabe que quando a pessoa fica mais velha, a probabilidade de ter uma criança é muito pequena. Mas o Deus que criou o universo lá se importa com probabilidades, meu amigo. Exatamente. Porém, o tempo foi passando, foi assim. Deus apareceu hoje, vai ter um filho. Amanhã o filho nasceu. Não, teve um tempo entre a promessa e entre o Isaac chegar. E nesse meio tempo... Aí é que a coisa sempre fica interessante. E o que aconteceu? Sara tentou fazer o milagre com as próprias mãos. Ela pensou na cabeça dela: olha, eu tô muito velha, não acho que isso não sou certo. Já que você vai ter descendentes, a gente precisa arrumar um filho pra você, Abraão. E esse filho não vai vir de mim, eu tô muito velha. Então foi lá, deu a escrava dela pra se deitar com Abraão, e Ismael nasceu. Ismael era o filho da promessa? Não era. O que era Ismael? Sara tentando ajudar Deus a fazer o que Deus falou que ele ia fazer. Agora, vem aqui comigo, vem aqui que vai aproximar. Deus criou o universo, incluindo a Sara, né? Você acha que a Sara precisava ajudar Deus a fazer alguma coisa? Você acha que eu e você precisamos ajudar Deus a fazer alguma coisa? Não. Enfim, Sara foi lá, tentou resolver com as próprias mãos algo que Deus tinha falado. E eu acho que é aí que a gente cai todos os dias, tentando ajudar Deus ou não tendo a paciência de esperar o filho da promessa chegar e tentando fazer um arranjo no meio do caminho pra ver se dá certo. Deixa eu te contar uma coisa, não vai dar certo, porque o que você tenta fazer com a sua mão, tentando manipular ou apressar, ou eu acho que é assim, uma palavra que Deus te deu, não vai funcionar, meu amigo. E ainda assim, Deus permitiu que Ismael nascesse, mas Deus não ordenou. E aí a gente tem várias escolhas da nossa vida pra fazer, né? Uma delas é: você quer viver o que Deus ordena ou o que Deus te permite? Porque eu tenho certeza que o que Deus te ordena, Ele tá ordenando porque tem uma promessa no fim do caminho. O que Deus permite, talvez Ele tenha misericórdia e piedade e permita com que isso aconteça para que lá no fundo você perceba que não era aquilo e que Ele ia cumprir a palavra dele de qualquer jeito. Mas aí você tem que sair do ponto A pra vir no ponto B. Só que aí você tenta fazer com a sua mão e Ele permite.
Você vai ainda chegar no ponto B, mas você vai dar uma volta tão desnecessária. E nessa volta você vai passar por tanta coisa desnecessária que era só esperar mais um pouquinho, sabe? Que era só confiar mais um pouquinho. E mesmo que não fizesse sentido, eu volto com a frase que eu comecei. Existe alguma coisa difícil demais pra Deus? Pra mim existe. Muitas coisas. Eu sempre falo que eu sou uma senhora muito fraca. Carregar uma caixa pesada pra mim é muito difícil. Mas existe alguma coisa difícil pra Deus? O cara que criou o universo. Sempre que você tentar imaginar ou ponderar o poder de Deus, você pensa que não existe nada que a gente conheça que não foi criado por ele. Então por que governar tudo que a gente conhece seria difícil? Não faz sentido. Um cara que faz o design e que cria um carro, ele sabe como comandar, como dirigir, controlar o carro. Deus não vai saber controlar, governar a nossa vida? Pelo amor de Deus. Minha pergunta agora é pra você. O que você faz quando você tá esperando por uma promessa há tanto tempo e parece impossível, mas tem alguém te dizendo que é possível? O que você faz quando a promessa simplesmente não faz sentido? E é que eu não vou te dar uma resposta, eu quero realmente assim que você pare por 5 segundos e você pense: como que o meu coração se comporta nessas situações? E como eu poderia conectar esse coração enganoso com o coração de Deus para mudar esse aspecto? Você só não pode deixar a dúvida tomar conta. E eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas uma coisa que eu quero que você entenda hoje, de tudo que eu falei, se você for manter só uma coisa na sua cabeça, mantenha isso: a dúvida atrasa a sua promessa. Lembra o caminho que eu falei que você ainda vai chegar na promessa. O Isaac ainda vai nascer. mas até o Isaac nascer, olha quanto BO eles tiveram. O Ismael nasceu e aí depois teve treta entre a Agar e a Sara, porque uma tava com ciúme, a outra tava fazendo ciúme pra outra porque não tinha um filho. E aí tem que mandar a menina embora. Tudo isso aconteceu porque ela quis ajudar Deus. A dúvida atrasa a sua promessa. Ela te paralisa e ela faz com que você queira controlar a sua vida ao invés de acreditar, descansar e entregar para Deus. Quando você substitui a sua dúvida com fé, você dá material para Deus trabalhar na sua vida, e você entende, você escolhe viver o processo. E o processo, meus amigos, pode ser a parte mais difícil, mas é uma das partes mais lindas da sua vida. É onde Deus vai te moldar, Deus vai te preparar para a promessa que Ele colocou na sua vida. É fácil simplesmente parar de acreditar quando as chances não estão ao seu favor. A vida que eu vivo hoje, eu sei que ainda tenho muito para conquistar e Deus ainda vai me levar para muitos lugares, mas às vezes eu paro assim e eu fico: como que eu vim parar aqui? As coisas não fazem sentido e tá tudo bem, elas não vão fazer. Mas você tem que render, você tem que parar de tentar achar razão e sentido. Não vai fazer. Se Deus falou, tá falado, acabou. Não tem que somar, porque 1 com 1, se Deus falou que vai ser 5, vai ser 5 e acabou. E hoje eu te encorajo a confiar que Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Se existe alguma palavra liberada sobre a sua vida muito especificamente, eu oro para que Deus traga essa memória agora e que você se lembre e que você confie que Ele é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o mesmo Deus que tá aqui hoje. E Ele vai liberar essa unção, essa bênção na sua vida assim que você substituir a sua dúvida pela fé. Caraca, do nada eu fiquei bem pentecostal, não é mesmo? Mas é isso, meus amigos. Essa história de Sara, Ismael e tudo mais falou muito no meu coração essa semana. E eu pude ver que eu tava tentando fazer um Ismael na espera pelo Isaac, sabe? E do mesmo jeito que Deus pôde abrir os meus olhos e me fazer perceber isso antes que eu tomasse essa decisão, eu espero que esse seja um meio que Deus tá fazendo na sua vida para que você perceba que tá tudo bem, o Isaac vai chegar. Não tenta apressar as coisas, não tenta ajudar Deus, não tenta manipular a promessa, tá bom? Um beijinho no seu coração, vejo vocês na próxima. Bye!